Hoje você vai saber aqui quais são os maiores erros que os investidores cometem em suas carteiras de investimentos. Sejam muito bem-vindos a bordo. Meu nome é Adriano Pescada, você está no canal da Foquemos, que é um canal feito para melhorar a sua saúde financeira. E hoje a gente vai falar aqui um pouco que traz a experiência que a gente aqui, na Foquemos, que completamos esse ano 11 anos de vida, o que a gente já viu e já traz de experiência para compartilhar aqui com você, como sendo alguns dos pontos mais importantes para você olhar aí para sua carteira de investimento. Primeira coisa que a gente vai falar, muito investidor e investidora acredita que existe um sino que vai tocar para dar exatamente qual que é a hora de comprar ou qual que é a hora de vender. Esse sino, infelizmente, não existe. Então o mercado é muito dinâmico, ele não funciona simplesmente dessa forma. A gente tem um monte de fator que influencia o preço do dólar, dos juros, da bolsa. Então a gente tem muita crise política, crise econômica, guerra, eleição, que faz com que o mercado se mexa e não vai existir um momento exato que é aquele ideal para você fazer a compra de alguma coisa. O que o investidor, segunda parte que eu trago é o seguinte, o que o investidor faz quando o momento é turbulento? Você deve estar acompanhando aí as notícias, principalmente aqui no Brasil, que o momento é de turbulência. Muitos investidores, quando chegam até nós, falam, bom Pescado, eu estava esperando um pouco, eu acho que agora não é o bom momento de eu investir, porque eu queria esperar passar esse momento de turbulência. A gente viveu alguma coisa assim muito parecida com o Covid, né? Quando deu aquela turbulência enorme, a bolsa caiu 30% naquele mês, o dólar subiu 15% num mês só, e os investidores que queriam começar a investir naquele momento, queriam esperar aquela turbulência passar. E não tem jeito, para você, quando você espera a turbulência passar e aí você está voando em cruzeiro, céu claro, sem turbulência, os preços já são outros. Muitas vezes é tarde demais, então o que é muito importante você traçar é traçar uma estratégia. Mas Pescada, eu não tenho o menor conhecimento para isso, não tenho saco para aprender. Então você precisa ter alguém de confiança, alguém que seja profissional, que vai te ajudar a desenvolver uma estratégia. Vamos lá, próximo. Muita gente tenta achar um indicador, o melhor indicador para você tomar uma decisão. Ou seja, essa tomada para aumentar o risco na sua carteira, para reduzir riscos. Então assim, não existe um único indicador que vai te ajudar para tomar a decisão nesse momento. A gente tem um exemplo aqui da Bolsa Americana. Geralmente em anos eleitorais, que nem é esse ano lá, a bolsa costuma subir por volta de 10%. Nesse ano aqui, com essa porrada que a gente teve nas empresas de tecnologia, a bolsa americana já subiu mais do que 15%. Ou seja, se alguém está ali esperando subir 10% para depois tirar o dinheiro de bolsa, já está arrependido, porque está vendo que a bolsa já subiu mais 5% e provavelmente deve subir muito mais ainda, porque lá vai começar agora a queda das taxas de juros. Então, o que aconteceu no passado não é garantia que aquilo vai se repetir igualzinho de novo no futuro. Presta muita atenção disso. Outro assunto que eu quero trazer agora é sobre o Brasil e a inflação e a taxa de juros. O Brasil é um país que está muito acostumado a viver com inflação. Então eu vou colocar um gráfico aqui para você e você vai notar nesse gráfico. Dá uma assistidinha nele aí. A gente tem um gráfico que fala, a parte cinza ali é a parte que fala da taxa Selic, que é a taxa de juros do país, e o laranja é o IPCA, que é onde a gente é o indicador de inflação. Você vai ver que na maioria do tempo nesse prazo aqui, a Selic está acima da inflação, ou seja, o investidor que está alocado em taxas de juros, em Selic, está ganhando daquele que está alocado só em inflação. Então, quando que isso muda? Em algumas vezes isso muda, isso aconteceu logo no pós-Covid. Então você vê aqui, quando a taxa cinza está ali embaixo, ali por volta, a gente estava com 2% só de taxa de juros, que foi a menor na nossa história. A inflação disparou para cima. E a hora que ela dispara para cima aqui, o Banco Central dessa vez ele demorou bastante para subir a taxa de juros, então ficou muito defasado. Então nessa época aqui, 2021 para 2022, a gente teve investidores novos chegando aqui na Foquemos e falando o seguinte para mim, Pescada, pelo amor de Deus, meu dinheiro está rendendo abaixo da inflação. Eu preciso que o meu dinheiro renda acima da inflação. E ele não vê que se ele tivesse alocado ali em taxa de juros, ele estava ganhando da inflação por todo aquele período anterior. E foi só nesse
nesse período aí, momentaneamente, que a inflação disparou e ele não tinha nada protegido com a inflação. Então aqui, aonde está o segredo? O segredo é você estar protegido, você tem que ter uma carteira diversificada, você não tem que ter nem 100% tudo em inflação, nem 100% tudo em renda fixa. Você tem que ter ali uma diversificação para você poder estar tranquilo quando algum momento de turbulência dessa aí, como a da inflação, acontece. Veja o momento atual. O momento atual, a gente ainda tem ali o que a gente chama de boca de jacaré nesse gráfico. A gente tem a taxa de juros nossa a 10 e a inflação abaixo de 5, ou seja, a diferença entre a inflação e a taxa de juros está 5%, mais de 5%. A gente chama isso de juros reais, né? O que a gente está ganhando acima da inflação. Então o momento agora ainda é de muita oportunidade. E falando em oportunidade, o que a gente vê muito hoje, o pessoal que fala de finanças, falando de um título muito interessante, que é um título que paga inflação mais 6, né? Que todo mundo fala em IPCA mais 6, que é um título do Tesouro. Eu quero compartilhar aqui com você um dos maiores erros que a gente vê acontecendo com investidores que não têm conhecimento ou que têm pouco conhecimento. Geralmente esse investidor ele olha todo dia a cotação, todo dia lá ele vai e confere o saldo. Ele calcula a rentabilidade todo mês. E o que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele quer mudar de investimento toda hora para pegar qual que é a onda do momento, pescar onde que é o melhor momento para investir agora, nesse momento. Isso não existe. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem 100 mil reais e passou 2 meses, você está investindo em renda fixa. Vamos supor que passou 2 meses e pouquinho e você vai resgatar, tem 102 mil reais. Se você colocou num título de renda fixa, quando você vender, ao invés de cair esse 102 na sua conta, não vai cair 102. Vai cair por volta de 101 e 500. Por quê? Porque você paga imposto em cima do que rendeu. E esse imposto, existe uma tabela que ela vai sendo regressiva conforme vai passando o tempo. Então, ela começa com 22,5% de imposto e ela chega até 15%. Ou seja, quando vai passando o tempo, por isso que aqui não é que a gente fica inventando, tipo, o longo prazo é bacana. Não. Quanto mais prazo passa, menos imposto você paga em cima daquilo que você investiu. Um título aqui que é clássico para isso, que a gente vê muito as pessoas falarem, que eu vou trazer aqui, é o título do Tesouro de Inflação. Então olha aqui, olha essa tabela eu tirei agora. Tá o mercado parado, final de semana, as taxas de juros que o IPCA está pagando, olha os anos, 29, 35, 45, 40, 55, todos são acima de 6%. E tá todo mundo falando que isso é uma boa oportunidade. Por que é uma boa oportunidade? Eu vou trazer agora um outro gráfico. Esse gráfico eu vou pegar um título que não está sendo mais negociado agora, só para quem quer vender, você não consegue comprar mais. É um título que começou a ser negociado em 2004, um pouquinho antes, ali 2003 para 2004, e vence agora em 2024. Então foi um título de 20 anos de duração. Eu vou dar um zoom agora nesse gráfico aqui. Primeiro, olhando nesse gráfico, assim, de longe, você vê o quê? Você vê ele rendendo o máximo ali em cima, tem uma outra vermelha que é a taxa de juros, e o verdinho escuro que está ali embaixo é a poupança. Todos eles são para cima. Mas se a gente der um zoom agora, caprichado, o que você vai ver? Que a poupança, em 20 anos, quase quadruplicou o seu dinheiro. Então ali deu 290%. O CDI deu 700%, 730%, ou seja, mais do que o dobro que deu a poupança. E esse título deu quase 2.000%, ou seja, quase 3 vezes a mais do que o CDI e 6 vezes a mais do que a poupança. Só que o que acontece com um título desse? No meio do caminho, ele não é, se você olhar detalhadamente nesse gráfico, a linha verde clara ela não é reta. Ela não só sobe, ela oscila. Então essa oscilação no curto prazo tira aquele investidor que fica olhando performance mês a mês, porque ele acaba achando que esse é um mau investimento. Eu vou te mostrar aqui, nessa chacoalhada que a gente teve agora no Brasil, no comecinho do mês, em que o dólar foi para 5,70, eu vou mostrar um título do IPCA, desse aqui do Tesouro, do 2035. Dá uma olhada no que aconteceu. A gente tinha ele aqui em maio, trabalhando por volta de 2.220, e aqui no comecinho de julho, que é justamente quando ele vai ver quanto rendeu a carteira dele, esse título caiu 4%, estava ali, 230 e alguma coisa. Então é um título que caiu 4%. Então, o que significa isso numa carteira de investimento? Eu vou dar um exemplo aqui, primeiro contando qual que é a evolução natural
de um investidor sem conhecimento. Então, sem conhecimento, o dinheiro dele está na poupança. Por quê? Porque ele ouviu isso dos pais, dos avós, que é o lugar mais seguro para ele guardar dinheiro. Então vamos lá, dinheiro está na poupança. Eu vou contar essa história aconteceu comigo com meus avós, lá no século passado. Falei, vó, o dinheiro de vocês todo na poupança, deixa eu começar a ajudar vocês a investir melhor. Daí minha avó, né, super cautelosa, filho, seguinte, não vamos colocar tudo, vamos fazer um experimento. Então tá, vamos experimentar. Então a gente vai passar 12 meses, a gente vai contar um ano. Metade eu deixo na poupança e metade eu vou colocar em outros investimentos ali de renda fixa para ver como é que fica. E se ficar melhor, depois a gente decide o que fazer. Bom, não deu outra. A gente fez, passou um ano, minha avó viu a rentabilidade muito melhor do que a poupança. Ela falou, filho, então agora pode tocar, pode fazer os investimentos aí tranquilo, porque agora eu estou confortável com as suas ideias aí, com os seus estudos. Então, o cara sai da renda fixa, o cara sai da poupança, entra na renda fixa, e a renda fixa, o que a gente tem lá? Tesouro direto, fundos, CDBs, tudo isso é renda fixa. Esse é o segundo estágio. Depois da renda fixa, ele passa a ouvir esse papo de IPCA. E aí, esse título que eu mostrei ali, que são os IPCA+, né, o que a gente tem hoje, que eram os antigos NTNBs, que é esse que vai dar uma pimentinha aí na carteira dele. Ele ouve falar que o título é muito bom, só que o que acontece? Vou dar um exemplo aqui, vamos lá, vamos olhar. Primeiro a gente tem uma carteira de investimentos que a gente vai dividir ela em 3 partes. Vamos supor que tem 3 partes. 33,33333 está em renda fixa, que pode ser um fundo ali de investimento de renda fixa, 33% está na poupança e 33% está na NTNB. Nessa NTNB aí que a gente colocou 2035. Passou um mês, nesse último mês o que a gente teve de rentabilidade? A poupança rendendo 0,5%, a renda fixa rendendo 0,75%, você viu ali que agora a gente está com a taxa de juros 10%, então ele já não rende mais 1%, ele está rendendo mais ou menos 0,75%. E essa NTNB sem vergonha aí que o Pescada falou que é um título bacana, está rendendo menos 4%, ela caiu. Então, ou seja, o cara vai olhar a rentabilidade de um mês para o outro, se ele tivesse essa pizza, a carteira dele teria caído 1% de um mês para o outro. Aí ele pensa, poxa, mas espera aí, eu estou todo na renda fixa, é um lugar que a gente não deveria ver perdas. Mas esse título em específico aí de IPCA, que é um título maravilhoso no longo prazo, ele oscilou e foi contra ele nesse mês específico. Então, vamos supor, se ele tinha 100 mil reais, de um mês para o outro ele viu o 100 virar 99. Ou seja, se você não tem conhecimento no que esse dinheiro está sendo investido, muitas vezes você vai fazer bobagem. E vai fazer o quê? Você vai vender um título desse, que é um título super bacana de você carregar ali por bastante tempo, porque você vê comprovadamente ele rende muito acima, né, da poupança nem se fala, mas mesmo dos títulos de renda fixa ele rende muito bacana. Só que o cara não tem que acompanhar aquilo grudado, porque senão ele vai achar que é ruim. O lance é ele afastar esse gráfico e ver ali o longo prazo. Para finalizar, eu quero trazer 2 comportamentos, e aí a gente está falando de vieses comportamentais que atrapalham um pouco o investidor, e atrapalha todos os investidores, mesmo aqui a gente que é profissional. Esse primeiro chama excesso de confiança. Meio subentendido, é fácil de você entender quando eu digo isso, né? Excesso de confiança. Você superestima a sua capacidade de julgamento, né? Você acha que você está muito tranquilo com essa decisão e você acaba tomando mais risco nas coisas e você acaba fazendo muitas operações de compra e venda. Isso vai acabar gerando imposto, corretagem, ou seja, ele vai acabar diminuindo o seu patrimônio. Um exemplo simples para você entender: se a gente faz uma pergunta para um grupo de 100 pessoas, não no mesmo lugar, né? Pessoas assim aleatórias, e pergunta para ela, você se julga mais honesto ou mais honesta do que a média das pessoas? A resposta geralmente vai girar em torno de 90%, vai dizer que é mais honesto do que a média. E esse número, obviamente, está muito longe de ser verdade, porque em um público assim bastante diversificado, você vai ter metade acima e metade abaixo da média de honestidade. Então 90% das pessoas colocam ali como capacidades, julgam ser mais honestas, e na verdade esse é um excesso, um viés de excesso de confiança. E um que vem logo em seguida desse, que a gente chama aqui de viés de confirmação, é quando você busca notícias ou busca informações para validar aquilo que você pensa o tempo inteiro. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você comprou uma empresa, você comprou uma ação na bolsa. E aí os preços, depois que você comprou, eles começam a cair.
o que faz a maioria dos investidores? Esses que sofrem bastante desse viés de confirmação. Ele começa a procurar informações que reafirmam os bons motivos dele ter investido nessa empresa e não o que pode estar indo errado, que não estava previsto e que seria uma boa ele de repente sair desse investimento. Então ele acaba casando com um investimento ruim, muitas vezes por esse viés de confirmação, perdendo a oportunidade de investir em algo melhor. Viu só? Bom, disso tudo que a gente falou aqui, o que você já viu? Isso já aconteceu com você na sua carteira? Você já se viu tendo algum desses comportamentos, algum desses vieses? Compartilha isso aqui com a gente. A gente na aviação tem algo que vai muito paralelo com isso, que é o que? A gente estuda panes, a gente estuda os incidentes, os acidentes que acontecem para evitar que eles aconteçam novamente. Então aqui, com o dinheiro é a mesma coisa. Já diria minha avó, né? Minha avó dizia assim: filho, cuida bem do seu suado dinheirinho. Sabe por quê? Essa é clássica, hein? Dinheiro não aceita desaforo. Mano, viu só? Cuidado. Vieses comportamentais, conhecimento, cuidado, dinheiro, isso é muito importante. Tá livre? Vamos girar partida normal, sinal à esquerda, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.